O presidente Jair Bolsonaro visitou hoje a Operação Acolhida, que atende refugiados venezuelanos em Roraima. Ele fez críticas aos governos do PT que apoiaram as ditaduras de Hugo Chávez e Nicolás Maduro. Sem citar o nome do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Bolsonaro afirmou que escolhas erradas levaram a uma situação difícil para a população venezuelana. A visita de Bolsonaro aos refugiados foi transmitida ao vivo por meio das redes sociais. Vamos ouvir o que o presidente disse sobre a visita. A gente não quer isso para o nosso país. Muitos olham a ter um foco apenas numa área. E nós temos que ver que o bem maior nosso é a nossa liberdade. As escolhas erradas levam a isso. Tem um pouquinho de mais idade, acompanha. Você vê como o presidente brasileiro do passado ia na Venezuela fazer campanha pro Chávez e pro Maduro. Era aquele pessoal do Foro de São Paulo. Sempre enganando o povo, dizendo, olha, eu vou dar o melhor para você, eu vou fazer isso de bom para você, o outro é um malvadão. Conduzindo as pessoas, induzindo a ir para a esquerda. Se associar ao socialismo, que tem aquele discurso maravilhoso, mas que na prática é completamente diferente. Então, o presidente Jair Bolsonaro, José Maria Trindade. Ô Vitor, eu sempre converso com deputados e senadores, né, desta região e principalmente de Roraima. Eu vou te falar uma história. O que eles relatam lá é uma situação complicada, né? São muitos venezuelanos que entram e chegam assim, a um ponto de ocupar 60% da cidade. Me dizem alguns que a maternidade tem 80% dos partos de venezuelanos e há um choque. Então, esta operação acolhida é muito importante, porque ela distribui, já que o Brasil aceita os refugiados venezuelanos, né? Então redistribui para outras cidades, para São Paulo, encontra abrigo, enfim, é uma acolhida mesmo. E mesmo assim, mesmo com toda essa operação acolhida que faz a triagem, é muito perigoso você abrir uma fronteira, né? Ali entram não só as vítimas do sistema, mas entram também bandidos, terroristas, enfim, vários que se infiltram aí entre os refugiados. Então, esta operação faz inclusive essa triagem, né? A documentação e tal. Eu acho essa operação muito importante. E faz bem o presidente Jair Bolsonaro ir lá, pessoalmente, valorizar esse trabalho de acolhida do Brasil e redistribuição para que não pese lá o município, né? E isso já provocou, inclusive, disputas entre os habitantes locais e venezuelanos, e não foram poucas essas mortes por isso, inclusive roubo, a cidade teve um aumento muito grande da violência. É importante que o presidente esteja lá e que dê esse recado. A gente fala sempre aqui da Argentina, a opção da Argentina acabou em congelamento, uma coisa lá de trás que o Brasil já provou que não dá certo. Então, muito bom que ele vá e que dê apoio aí a essa operação acolhida do Ministério da Cidadania. Diga, Fiuza. Olha, quando esse êxodo, esse triste, esse dramático êxodo de venezuelanos fugindo do seu país, isso não é uma coisa normal, isso não é uma escolha, aqui não está tão bom. Isso foi uma fuga em massa, uma população em êxodo, enxotada por uma ditadura branca, né, que se tenta branca, dissimulada, né, como eu já falei, e paparicada por muito burguês. Quando isso se intensificou, uns 5 anos atrás, foi um pouco depois do impeachment da Dilma Rousseff, né? E, pasmem, a história, essa historinha, né, desse consórcio, né, porque agora que se formou o tal do consórcio, né, para desinformar na pandemia, para perseguir na pandemia, para fazer lobby de interesse aqui e ali, uma coisa asquerosa, né? Mas aí a gente olha um pouquinho retrospectivamente, para não ficar só achando que é Bolsonaro. Algumas pessoas perguntam por que eu faço tanta referência ao período Temer.
Porque é importante fazer esse paralelo. É importante perceber que quem quer sabotar não está sabotando só agora, esse governo e esse presidente. Já estava antes. E não era porque também o Temer era o fim do mundo, é porque essa tentação do poder particular, essa tentação de desestabilizar, essa tentação de virar a mesa, não é isso? Então, nessa época, os venezuelanos vindo no êxodo intenso para o Brasil, Roraima entrando numa situação de calamidade, ou seja, de sofrimento para os que chegavam e para os que lá já estavam, porque era descontrolado, porque não havia como absorver rapidamente todas aquelas pessoas, em termos de emprego, em termos de saúde, em termos de moradia, de tudo, né? Isso aqui que essa turminha que está no consórcio, os amiguinhos do Randolph, os novos amiguinhos do Renan Calheiros, os ex-liberais, muitos inclusive com serviços prestados ao Brasil, que viraram hoje, né, jogadores de pedrinha. Então, assim, desde essa época, eles dizendo, não, o governo brasileiro, na época Temer, hein? O governo brasileiro é insensível com os irmãos venezuelanos. Vejam o tamanho da cara de pau, né? Um regime destruidor, um regime que dizimou aquele povo culturalmente, pelo menos dá para dizer. A sociedade venezuelana foi absolutamente desagregada, né? Foi realmente a míngua, né? E esses críticos brasileiros, calculistazinhos, burgueses, que já foram meio centro não sei quê, liberais, ricos, né? Estou dizendo, insensibilidade do governo brasileiro por não absorver, né, não acolher os irmãos venezuelanos. De demagogia em demagogia, a gente vai acabar como eles, né? Se a parte esclarecida, a parte que pode desistir do cinismo, não fizer isso a tempo.